começo trazendo alguns elementos, então, para nós pensarmos, afinal, o que seria essa sociobiodiversidade da Amazônia, né? A gente tem muito aquele clichê clássico de pensar a Amazônia naquela visão muito mítica, né? De uma grande floresta ou de grandes rios e árvores, sem muitas vezes considerar o que é de fato essa sociobiodiversidade que acompanha toda a Amazônia. E eu trouxe assim para a gente começar a conversa, entendendo um pouquinho o que é esse ecossistema, o que é esse bioma Amazônia, né? A gente tem então por ecossistema toda essa diversidade de comunidades que vivem, né, no determinado local, que interagem com o meio ambiente, que tornam uma convivência num equilíbrio, numa interrelação de interdependência, na qual uma vida depende intrinsecamente de outras. Então, quando a gente fala, por exemplo, derrubou uma floresta, junto com essa derrubada, nós perdemos milhares de vidas, né? E uma infinidade de espécies que são derrubadas junto com a floresta. Além disso, a gente tem uma relação de populações inteiras que, para sobreviver, dependem desse ecossistema, dependem dessa relação direta com a floresta, com as águas, com os rios, né, com todo esse sistema ecológico. A ideia de ecossistema está muito relacionada à biologia, mas ela tem sido muito acionada também pela sociologia, mesmo pela teologia, para explicar, por exemplo, a teologia da criação nessa região e para aprofundar elementos mais relacionados também com a diversidade da vida nessa região. Colado à ideia de ecossistema está a ideia de bioma, né, o conceito de bioma, que também é esse conjunto de seres vivos em uma determinada área, né, recortada para os estudos. O bioma Amazônia é um dos biomas mais ricos do planeta Terra, né, mais completos, mas é o segundo bioma mais frágil. Então, é um bioma extremamente delicado. Qualquer interferência, qualquer intervenção tem um impacto tremendo, né, em toda essa sociobiodiversidade da região. Esse tema foi amplamente debatido e aprofundado na campanha da Fraternidade de 2017, há pouco tempo, né? E é pautada, então, toda uma relação da vida da sociedade intermediada pelo ecossistema dos biomas de cada uma das regiões. E a Igreja deu uma grande contribuição para pensarmos, então, nessa campanha da fraternidade, afinal, o que seria esse bioma Amazônia, né? A gente está falando de um dos maiores territórios da América Latina, né? Um território que abrange não somente a parte brasileira, né, que já por si abrange 9 estados da federação. A gente tem, então, uma abrangência maior em alguns estados, em outros um pouquinho menor, mas assim com bastante abrangência nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, com uma abrangência mais quase que total dos estados. E depois a gente tem ainda Rondônia, Mato Grosso e parte do Maranhão e do Tocantins, 9 estados da Federação Brasileira que ocupam, então, o que nós chamamos de bioma Amazônia. E, estendendo esse bioma na grande bacia amazônica, nós temos ainda mais 7 estados, além do Brasil, que são implicados, então, nessa conjuntura do bioma Amazônia. Quando o Sínodo da Amazônia pensa a Pan-Amazônia nesses 9 estados que compõem essa região da América Latina, nós estamos pensando justamente a abrangência do bioma Amazônia nesses 9 países, também com a sua diversidade, também com a sua, nesses 8 países com a sua sociobiodiversidade específica de cada particularidade desse bioma nessas outras regiões. Apesar de sabermos, né, da importância do bioma Amazônia para todo o planeta, nós temos nos últimos anos uma investida econômica muito forte nessa região e, de acordo com diversos estudos, a gente tem praticamente 16% da área de floresta, que é o principal componente do bioma, já destruídos nessa região. Mas nos últimos anos,
nós tivemos um ataque tremendo de destruição da floresta na região, de maneira especial nos estados do Pará, Rondônia e Acre, com a investida do agronegócio, substituindo então a floresta pelo plantio de soja ou pasto. Há um crescimento muito grande da criação de gado nessa região e com isso você tem uma substituição drástica então da floresta pelo pasto ou pela soja, milho em algumas regiões. O bioma também tem uma característica importante, além da floresta, que é a água, né? É um grande potencial de água doce no mundo, é uma das maiores bacias de água doce do mundo, mas uma região que atualmente está com as suas águas bastante contaminadas, bastante impactadas com essa mudança drástica no sistema de produção, de maneira especial os rios contaminados também pelas minerações clandestinas ou oficiais. As grandes mineradoras internacionais estão presentes em diversas regiões da Amazônia e também com alguns grandes projetos econômicos voltados para a questão da indústria hidrelétrica ou desse mercado da energia hidrelétrica, que também tem grandes impactos. Parece uma energia bastante sustentável, mas que na verdade tem impactos tremendos na biofauna da região. Prova disso, a gente tem a hidrelétrica de Balbina, que hoje tem um funcionamento de 4% da sua potencialidade e é uma das hidrelétricas com maior impacto ambiental ao redor do mundo, né? A gente tem rios inteiros sepultados com a hidrelétrica e florestas inteiras sepultadas com a hidrelétrica, elaborando ainda hoje, né, milhares de toneladas de carbono todos os dias por conta da floresta sepultada sob as águas aí do rio Atumã, nessa região da hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, aí na divisa entre Amazonas e Roraima, né? Só para a gente ter uma ideia desses impactos. Uma questão importante que a Amazônia produz, e aí eu acho que era interessante a gente desconstruir alguns mitos, inclusive nos próprios documentos do Sínodo da Amazônia, tem sido difícil a gente trazer essa discussão, que é desconstruir esse mito de que a Amazônia é um grande pulmão da humanidade, né? É um pulmão no sentido de todo um ecossistema de reelaboração da questão do oxigênio na região, mas, assim, teoricamente, todo o oxigênio que a floresta produz, ela consome, porque ao mesmo tempo que ela, nesse processo da fotossíntese, ela elabora oxigênio, ela também produz uma quantidade imensa de gás carbônico. Então, aí quase que uma simbiose, na mesma proporção que ela produz, ela consome o oxigênio, ou seja, ela não exporta oxigênio, ela processa, né? Ela recolhe carbono, essa é uma função ambiental importante da floresta, mas ela não produz oxigênio de sobra para outras regiões. Então, esse mito é importante a gente desconstruir. Na verdade, a grande produção que a floresta tem e que ela não utiliza, e aí sim ela exporta em grande quantidade, são as chuvas. A gente tem a floresta amazônica como uma grande máquina produtora de chuvas. É aquilo que alguns teóricos, alguns estudiosos, como Adalberto Nobre do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, vem consolidando como rios voadores, ou os rios suspensos, né? Então, praticamente 90% das chuvas que a floresta produz, ela não consome. Há uma simbiose nessa elaboração e utilização da chuva, por isso, de fato, chove bastante em toda a Amazônia, né? Chove ali porque existe uma floresta ali, e chove aqui porque existe uma floresta lá. Então, essa mecânica da natureza que produz chuvas nessa região. E o fato da linha do Equador estar um pouco abaixo no nível do mar, isso permite com que as correntes de ar tragam as chuvas para outras regiões do Brasil. Então, se é de fato uma questão que nós podemos dizer que o Brasil depende da Amazônia, é no ciclo das chuvas.
o ciclo natural das chuvas. Então, uma questão importante de nós entendermos é que para produzir alimentos em outras regiões do Brasil, nós precisamos da chuva que a floresta produz, né? Essa é uma função essencial naquilo que nós chamamos de equilíbrio climático. Então, essas chuvas que a floresta produz e não consome, talvez seja o grande patrimônio da humanidade, né, que a floresta em si produz. Outras questões importantes para nós pensarmos são justamente as grandes reservas de água, os aquíferos, e a importância desses aquíferos, né, para pensarmos então a questão da água em outras regiões do Brasil, né? Há estudos que indicam, e a campanha da Fraternidade também nos propunha essa discussão, que praticamente metade de todas as espécies vivas do Brasil estão protegidas ou estão confinadas nessa região, ou seja, dependem dessa região para a sua existência. O INPE nos comunica em 2016 que entre 2010 e 2015 a gente teve um processo intenso de desflorestamento na região, mas um pouco menos, com alguma forma de controle, alguma forma de diminuição. Entretanto, de 2016 para frente, esse volume de desmatamento voltou a crescer. E nos primeiros meses de 2019, a gente tem um crescimento assustador, na ordem de 700 mil quilômetros quadrados desmatados apenas no início desse ano. Então, é uma área imensa, né, de desmatamento. Prova disso são as fumaças, porque o desmatamento ele é acompanhado necessariamente essa técnica arcaica de produção pela queimada, né? E a limpeza, né, do terreno para outros plantios. E aqui vale ressaltar que a gente tem uma região de grande produtividade, de grande potencial fértil com a floresta. A partir do momento que você retira a floresta, você tem uma camada de humus que, de acordo com os especialistas, chega a uma média de 40 centímetros. Isso vai se desgastando de acordo com a produção, de maneira que a maioria dos estudos indicam que, numa média de 10 anos, a gente tem um terreno exaurido. Ou seja, a gente tem uma terra que vai se exaurindo de acordo com a produção. Você vai retirando e não retorna, na medida que se retira, você vai exaurindo, então, essa capacidade de produção da terra. Com isso, eu não estou dizendo que a terra da Amazônia seja fraca ou seja estéril. Pelo contrário, é uma região muito fértil, entretanto, com a floresta, nessa relação direta com a floresta. O que implica, por exemplo, em técnicas diferentes de produção. E aí nós temos uma questão que eu vou abordar depois na mesa redonda, essa contribuição muito importante dos povos dessa região, os povos ancestrais da Amazônia, que nos ensinam técnicas de como produzir, manter essa fertilidade sem danificar, sem impactar com a terra, no sentido de outros modos de produção. Não é que a Amazônia tem que ficar lá estática e reservada como um santuário, não. Ela tem um grande potencial de produção, mas é preciso outras técnicas para manter esse nível de produtividade. Outras técnicas, outros cultivos, outros modos de se retirar a produção agrícola dessa região. E aí a gente precisa pensar também outras formas de alimento, né, outras possibilidades de alimentação, que são produzidas em grande escala, né, por grupos inteiros, como o povo Yanomami, que tem mais ou menos umas 80, 85 diversidades de batatas, né, um povo que na sua alimentação consome muitas batatas, né, com uma produção que alcança a alimentação local e, inclusive, muitas vezes alimenta também o mercado local, o mercado dos arredores dessa terra indígena, sem necessariamente ter grandes impactos na floresta. Então, são outros cultivos, outros modos de produzir e outras espécies de alimentos que a região pode dar em grande escala, sem necessariamente ter que se submeter às técnicas de outras regiões do Brasil. Nessa região vive aproximadamente 24 milhões de pessoas,
né, no lado brasileiro, e uma média de 80% a 83% da população atualmente vive em áreas urbanas. E aqui é uma questão importante também para nós pensarmos, então, a questão da Amazônia, desconstruindo outro mito, né, aquele mito de que a maioria das pessoas vivem no campo, vivem na floresta. Não é bem assim. A gente tem hoje uma média de 80% até 83% da população nas cidades da Amazônia. Pensar as cidades na Amazônia é pensar cidades que, desde os períodos da colonização, vêm sendo impostas sem um planejamento e sem um diálogo com o ecossistema dessa região. Então, são cidades que avançam contra as florestas, avançam contra os rios, e são cidades em que as desigualdades sociais se tornam muito evidentes. É a região de maior desigualdade social que a gente tem na América Latina, né? Outra coisa importante que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento é pensar um pouquinho a relação que as populações tradicionais desenvolvem com o campo, com a floresta, com as águas dessa região, e os impactos de outros modos de produção, de sociedade nesses territórios ocupados milenarmente, e os conflitos socioambientais que vêm crescendo muito por conta desse impacto. Entendemos aqui por conflitos socioambientais todas as formas de violência contra os trabalhadores do campo, os camponeses dessa região, que se concentram de forma expressiva na Amazônia, que se destaca hoje como a região de maior conflito socioambiental da América Latina. Inclusive, há relatórios da Anistia Internacional dizendo que a Amazônia é o lugar mais perigoso para estarem os defensores ambientais ou as pessoas que lidam com a defesa dos camponeses, indígenas e trabalhadores rurais nessa região. Esses conflitos socioambientais, eles se dão muito na linha da defesa dos territórios, né? São pessoas grupos inteiros, comunidades inteiras, que não conseguem se ver fora desse território, que dependem desse território para a sua existência. Logo, elas vão defender esse território de todas as tentativas de invasão, de tomada de território, né? O manejo florestal passou a ser uma atividade que envolve bastante discurso político em regiões desmatadas pelo interesse madeireiro, pelo mercado da madeira na região, e ao mesmo tempo é uma atividade que vem sendo amplamente denunciada por conta da iniciativa de algumas indústrias, de algumas empresas que trabalham com trabalho escravo, que lidam com a escravidão do trabalho nessas regiões de reflorestamento. Para nós que estudamos a Amazônia, falar de reflorestamento é quase que uma falácia, né? Não existe reflorestamento nessa região devastada. Primeiro que recuperar áreas que sofreram grande impacto socioambiental é praticamente inviável do ponto de vista do tempo da natureza. Então aqui é interessante a gente pensar esses dois tempos, né? O tempo cronológico do sistema capitalista que retira, né, as riquezas, os recursos, sem se preocupar no equilíbrio dessa retirada, e ao mesmo tempo o tempo ecológico, que é o tempo que a natureza demora para se refazer desses impactos. O tempo ecológico vem sendo bastante acionado pelas comunidades tradicionais que entendem então a dinâmica da natureza nessa região, e as pessoas sabem então que a floresta ela demora 50, 100 anos para se condensar como floresta, para se estabelecer como floresta. A gente não está falando de uma bananeira que você planta e daí 4 ou 5 meses você tem o resultado. A gente está falando de árvores, de espécies que demoram uma média de 50 a 70 anos para se comporem como espécie, né? como árvore mesmo, né? Então esse tempo ecológico é o tempo que a natureza demora para se refazer dos impactos ambientais, muitas vezes é atropelado pelo tempo cronológico do capitalismo, do sistema de exploração, que em 2, 3 dias, né, o Acre e Rondônia nessa semana, em menos de uma semana você tem abaixo, né, milhares de hectares de floresta que levarão aí 50, 100 anos para se recomporem, mas nessa perspectiva de reflorestamento industrial, ou seja, de reflorestar também para o plantio industrial,
é uma questão bastante delicada e bastante complexa, ou seja, não é possível você falar de recomposição dessa floresta com espécies de outras regiões, com espécies mais voltadas para o interesse de mercado, como há algumas regiões com a tentativa de reflorestar com teca, eucalipto, outras espécies de outras regiões, que tem um impacto ambiental tremendo na região. Então, de novo, você entra nessa encruzilhada, né? É possível reflorestar a Amazônia? A gente fala que é muito mais viável você evitar o desflorestamento do que você lidar com o reflorestamento nessa região. Uma questão importante que vem assumindo grande relevância na região nos últimos anos é a apropriação privada de grandes áreas de territórios que impactam muitas vezes em territórios de proteção governamental, como as áreas de proteção, o Sistema Nacional de Conservação, que vincula diversas modalidades de áreas preservadas, e ao mesmo tempo uma espécie de entrada dessas áreas privadas que, por exemplo, estão acima da fonte de captação de água de uma comunidade inteira. Então, você lida com a produção da soja, por exemplo, com alta utilização de agrotóxicos, você contamina essas águas e a população que está logo abaixo, ou em área indígena, ou em área de conservação, ela vai sofrer um impacto muito grande com essa presença de propriedades privadas com outras modalidades de produção, o que a gente chama de encurralamento, né? Populações inteiras encurraladas com essa apropriação privada de algumas regiões da Amazônia, com impactos importantes na questão socioambiental nessa região. Há algum tempo a gente foi aí numa roda de conversa com o Davi Copenaua, que aparece agora como uma das grandes lideranças indígenas da Amazônia, um líder Yanomami, e ele dizia assim para nós: não se esqueçam que a terra não tem irmãos. A Terra é uma, ela não tem irmãos. Então, para entender esse impacto tremendo nessa relação de inversão do capital na região, no sentido de destruir realmente áreas inteiras, com a contaminação, com o desflorestamento, com toda essa questão dos grandes projetos econômicos na região, que causam danos ambientais irreparáveis. Eu repito a frase do Davi Copenaua, né? É importante lembrar que a terra não tem irmãos, ou seja, para muitos povos, a terra, esse território é um mundo, né, do qual eles têm um referencial, do qual eles têm, né, toda uma relação de existência com relação a essa sociobiodiversidade. No campo político, eu trago aqui algumas questões para nós pensarmos o modelo de desenvolvimento que o Brasil tem adotado para essa região. Aí eu falo mais especificamente da Amazônia brasileira, num processo de disputa das riquezas de interesses de corporações nacionais e internacionais na região, que historicamente vem atuando na região apenas nessa relação neocolonialista de expropriação, ou ainda uma relação de extrativismo industrial em larga escala. Aqui eu gostaria de entender extrativismo em duas vertentes importantes. Essa tem sido também uma discussão aí bastante emblemática nesse processo do Sínodo da Amazônia. O extrativismo das comunidades tradicionais que extraem da floresta recursos para a sua subsistência, devolvendo para a floresta, né, a questão do adubo orgânico, da reconstituição da própria natureza da floresta numa relação de troca. A gente chama esses grupos de comunidades tradicionais extrativista, e esse extrativismo sustentável foi cunhado no Brasil por Chico Mendes ainda na década de 80. Isso, claro, custou a vida do Chico Mendes, mas o legado que ele deixa para essa discussão ainda é muito pertinente, muito atuante em toda a região. E na contramão nós temos o extrativismo predatório, ou extrativismo industrial, que é esse extrativismo que recolhe da natureza todos os recursos sem se preocupar com essa relação de sustentabilidade e sem nenhuma troca.
Então, aí a gente tem uma relação ainda bastante exploratória na região. É isso que faz com que as populações tradicionais, ditas tradicionais, né, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, amparadas por uma legislação internacional, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né, OIT, que garante a essas populações o direito ao território. Então, há uma tensão muito grande entre os projetos políticos e econômicos que o Estado brasileiro estabelece para a região e, ao mesmo tempo, uma tensão com relação às instituições internacionais que garantem o direito ao território, o direito à existência e sobrevivência desses povos, numa disputa desigual, né? Por um lado, você tem, então, toda essa questão de um projeto de exploração desmedida da região e, ao mesmo tempo, grupos que tentam diminuir esses impactos e, ao mesmo tempo, apresentam possibilidades de economias sustentáveis nessa região em pequena escala, né? Economias de subsistência, economia familiar, que não representa muito para o mercado, ou seja, que não interessa ao mercado. Então, há uma investida grande no mercado, atualmente muito voltado para o mercado do biocosmético, né, e diversas empresas especializadas nessa exploração. Os laboratórios que lidam também com toda essa questão das novas tecnologias, com o couro dos animais, o couro do jacaré, por exemplo, né? A industrialização de alimentos com matéria-prima do pescado local e assim por diante. E, ao mesmo tempo, há populações inteiras que dizem, olha, a gente retira pouquinho porque amanhã a gente precisa retirar de novo, né? A gente vai usar hoje, mas amanhã a gente precisa usar de novo. Então, por um lado, tem uma indústria que retira tudo, leva e vai embora e não está nem aí com quem fica, que vai depender daquele pescado, ou daquele cupuaçu, daquele açaí no dia seguinte. E as populações locais que dependem desse ciclo da natureza para se alimentarem todos os dias. Então, são modelos de economias locais, por um lado, muito voltados para a subsistência local dessas comunidades, desses grupos inteiros, em contraposição com modelos que alimentam, por exemplo, a cidade da Amazônia, né, que estão voltados para a alimentação em grande escala de populações inteiras que já não tem mais essa relação de interação com a produção da floresta. Aqui nós temos, então, uma encruzilhada tremenda na relação de produção na região, o que faz com que venha crescendo bastante aquilo que a gente tem chamado de crescimento da consciência socioambiental. Cada vez mais novos grupos vão se posicionando na defesa dos ecossistemas dessa imensa região, e aqui vale destacar o papel da igreja. Tem sido fundamental, que tem sido essencial para se pensar, então, resistências locais, fortalecer denúncias locais, fortalecer grupos locais que lidam, então, com essa defesa da Amazônia, dos seus valores, dos seus recursos, para quem está na Amazônia, para quem vive na Amazônia. Parece meio egoísta, né? Como se a gente estivesse defendendo esse povo de outras, mas não é bem isso. É uma questão de pensar a casa comum naquela perspectiva da Laudato Si, no sentido de cuidar dessa casa, cuidar daquilo que nós temos, né? Pensando numa possível troca com outras regiões, com outras realidades, mas num primeiro momento a garantia de vida dessas populações, a garantia da existência desses povos, né? É nesse sentido que o Sínodo para a Amazônia, nesse primeiro processo na elaboração do documento preparatório, chamava atenção para as experiências de convivência com a Amazônia. E aqui a gente tem um elemento importante, que é esse de pensar aquilo que o Papa Francisco tem chamado de esse novo conceito da ecologia integral, numa relação de cumplicidade, ou numa relação de interdependência. Há uma interligação entre cuidar da terra e a terra cuidar de mim, cuidar da floresta e a floresta cuidar de mim. Isso não é nada mais, nada menos que a lição do Gênesis, do Jardim do Éden, né? Ou seja, da teologia da criação. Como cuidar dessa criação numa relação de responsabilidade
E aqui eu acho interessante nós pensarmos alguns conceitos para essa relação. Um dos principais que eu venho destacando muito é o entendimento de cuidado, o entendimento de proteção. Afinal, eu cuido por quê? E os povos da Amazônia nos ensinam que o cuidado é uma lição de amor. Então eu cuido não porque eu tenho medo da floresta morrer, da floresta se perder. Eu cuido porque eu amo essa floresta. Eu amo esses rios. Eu amo o passarinho que me acorda no meio da noite com o seu canto, com a sua relação com a natureza, com a existência, assim por diante. Então, essa relação de cuidado, ela vem sendo bastante ressignificada nesse aprendizado que a gente vem fazendo com os povos dessa região. Então, a novidade é para nós, que temos outros conceitos quando a gente fala de ecossistema, de relação com a natureza, e a gente é muito cartesiano, muito marxista, né, nas teorias. Eu me lembro da dialética da natureza, do Friedrich Engels, ainda na década de 30, que ele dizia, olha, ou a gente cuida da natureza ou nós vamos nos destruir junto com ela. Então aqui aparece uma relação de cuidado muito preocupada, muito pautada nessa relação do medo. Então, ou eu cuido ou eu vou ser descuidado junto com ela. Então tem muito essa questão do medo. É o medo que me faz agir, é o medo que me faz... E quando você escuta a perspectiva dos povos da floresta, é outra perspectiva. Eu cuido porque eu amo. Não é que eu tenho medo da floresta, eu amo a floresta. Agora, para amar, eu preciso conhecer. Eu preciso dominar os códigos. Eu preciso saber quando é que vai chover, quando é que não vai. Essa capacidade que os povos tradicionais têm de olhar o tempo e ler o tempo, de saber quando vai chover, quando não vai, observando os sinais que a natureza vai dando, que dependem de uma relação pura com essa natureza. A partir do momento que há intervenções, que há pura no sentido assim, de uma relação direta, com a natureza. Mas a partir do momento que há intervenções, a partir do momento que há impactos socioambientais, essa leitura ela também vai se perdendo. Então a gente encontra sociedades inteiras, grupos inteiros hoje na Amazônia, tão impactados com a questão, por exemplo, do garimpo, que já não conseguem mais fazer essa leitura dos sinais da natureza, dos códigos da natureza. Então, para amar, para respeitar, nessa perspectiva do cuidado que a Laudato Si nos apresenta, é preciso conhecer profundamente, conhecer a ponto de saber o que é natureza e o que é impacto. O que é natureza, o que já foi impactado com a ação humana nessa região. Nesse sentido, quanto maior for o nosso conhecimento sobre a Amazônia, essa sociobiodiversidade, essa sua fantástica capacidade de se recompor enquanto ecossistema, mais a gente vai saber cuidar dessa região, mais a gente vai saber se posicionar com relação à defesa dessa região. É nesse sentido que eu acho assim, importante essa iniciativa aqui do programa de pós-graduação em teologia, de trazer para a discussão uma região do Brasil que é pouquíssimo estudada em outras regiões, ou que muitas vezes é muito cercada de muitos mitos, de muitos equívocos. Alguns dias eu andei lendo aí um artigo de um jornalista famoso, não vou dizer o nome aqui porque pode ter algum colega, mas falando sobre o Sínodo da Amazônia e reduzindo a discussão da Amazônia a uma discussão de soberania nacional. Eu acho um equívoco tremendo, nós pensarmos primeiramente numa região que não é só do Brasil, que envolve 9 países da América Latina. Segundo, quando a gente fala de assumir uma posição em defesa da Amazônia, a gente está falando de uma defesa de toda a sociedade. Repito, aquela realidade dos rios voadores, das chuvas, sem contar toda essa importância que os rios da Amazônia têm, numa questão não só de equilíbrio climático para quem vive nessa região, mas também pensando outras regiões. E ao mesmo tempo pensar que conhecer a Amazônia na sua complexidade, na sua sociodiversidade, é justamente nós pensarmos a função social, econômica, política e cultural da Amazônia em outras regiões do Brasil. Parece um território muito distante, na relação com outras regiões do Brasil, parece um território muitas vezes muito atrasado com relação a grandes projetos econômicos, a economias avançadas na região,
Mas quando a gente começa a conhecer de fato, quando a gente começa a estudar de fato, a entender então toda a dinâmica que se processa nessa região, a gente vai entendendo que não tem nada de atrasado, que não tem nada de distante, que não tem nada de estanque da relação comercial com outras regiões do Brasil. Historicamente, essa região ela vem sendo acionada para responder às necessidades econômicas ou aos projetos econômicos de outras regiões imensas do Brasil. Basta a gente lembrar os grandes ciclos econômicos pelos quais essa região passou e vem passando e a sua estreita relação com o desenvolvimento econômico de outras regiões do Brasil. Por exemplo, a questão do ciclo da borracha, a famosa economia da borracha, que desenvolve economicamente todo o sudeste do Brasil, no processo de industrialização do Brasil, às custas de todo um projeto de exploração, não só da riqueza natural, mas também da mão de obra nessa região, historicamente marcada por um processo de violência muito grande, tremendo. Pouco estudado no Brasil, pouco mencionado, Historicamente também é importante a gente lembrar de toda a escravidão indígena, dos povos indígenas dessa região, a última região a manter, a conduzir a escravidão indígena, e é uma parte da história pouquíssimo estudada em nível de Brasil e em nível de história universal também, Poucos admitem, terem participado desse processo de escravidão indígena. A própria igreja, nesse processo sinodal, vem se propondo a pedir perdão, a reconhecer as falhas nesse processo histórico da colonização na relação com os povos indígenas, o que vem provocando debates assim bastante tensos, também no âmbito da igreja, porque muitos setores da igreja não reconhecem, não querem reconhecer ou não querem trazer à tona esse passado de cumplicidade com o sistema escravatório, escravocrático dos povos indígenas dessa região. Outra questão importante que o Sínodo da Amazônia também nos traz para o debate é pensar o papel das florestas, ou dessa região também, nessa questão da regulação das mudanças climáticas, os impactos das mudanças climáticas. Nesse sentido, essa produção das queimadas, aqui as consequências das queimadas na relação com outros ecossistemas do Brasil, ela vai provocando impactos muito importantes. Então aí entra também na discussão com a Laudato Si e nessa discussão do Sínodo, a atenção para essa dimensão dessa região no cuidado com as mudanças climáticas, Eu trago também para a discussão mais um trecho da Laudato Si. O Papa Francisco chama a atenção para a questão importante desses ecossistemas, a função dos ecossistemas e as consequências dos seus impactos em todas as sociedades, e de maneira especial aquilo que o mercado ele vai quase que nos impedindo de discutir, que são esses processos lentos de grande impacto nas mudanças climáticas, que, já que não vem acompanhado diariamente por uma nuvem de fumaça que cobre o estado de São Paulo, parece que não chama atenção. É como se essa floresta que está sendo queimada, esse rio que está sendo contaminado, esse chão, essa terra que está sendo exaurida, não dissesse nada para outras regiões do Brasil. Então, a gente vem chamando isso de um processo silencioso, que muitas vezes implica numa omissão por parte do Estado também, e que vai provocando impactos importantes a médio e longo prazo. Então, um processo que vai devagar, provocando grandes impactos, e a gente não vai quase que percebendo. Eu me refiro a quem está de fora, mas quem está diretamente implicado no processo vai enfrentando as consequências disso de uma forma muito direta. Outra questão que eu trago para o nosso debate é pensar também as gerações futuras, no sentido de uma preocupação que se tem nessa região da Amazônia, em pensar as gerações futuras no sentido de direitos, o direito ao território, o direito à terra, o direito à floresta e aos seus bens. Aqui vem uma questão importante, que é
a de nós pensarmos direitos internacionais, direitos locais e, ao mesmo tempo, a omissão do Estado. Há um tempo desse, no município de Lábrea, no interior do Amazonas, e a gente tinha ali diversos conflitos socioambientais nos quais, aparentemente, o Estado não se manifesta. Ou seja, o Estado está totalmente ausente. E aí vem aquela preocupação, mas como assim? O Estado não intervém, o Estado não... Mas é estratégico. É estratégico para fazer o quê? Para fazer brotar nessas regiões que aparentemente há uma omissão do Estado, as forças políticas locais, que são representam a reprodução de um poder político na região, ainda muito pautado num processo de neocolonização de regiões inteiras da Amazônia. A gente vai aprofundar isso na roda de conversa ou na mesa redonda, no segundo momento, mas eu já trago para o debate essa questão de uma ausência proposital do Estado em diversas regiões. Ou, ao mesmo tempo, esse discurso de dizer, não, a Amazônia é muito grande para pouca gente. Esse discurso nos acompanha desde a década de 70, com o grande projeto Integrar para Não Entregar, dos governos militares nessa região. E aí a gente vem essa questão de uma ocupação irresponsável de regiões inteiras, que você desloca populações, então, de outras regiões do Brasil. Atualmente eu estou no estado de Roraima, e Roraima foi totalmente... um estado totalmente constituído na sua população por deslocamentos de outras regiões do Brasil, de maneira especial do Nordeste, e mais especial ainda do Maranhão e Ceará. Regiões inteiras deslocadas, por conta de questões econômicas, políticas locais e tal, transferidas para aquela região com o único intuito de ocupar populacionalmente a região, distribuir a terra, distribuir o território de forma quase que aleatória, preparando o caminho para a entrada do grande negócio da agricultura. Ou preparando o caminho, por exemplo, com a questão da economia garimpeira, para a entrada de grandes mineradoras, que na grande maioria não são nem nacionais. Então parece até curioso esse discurso de que a Amazônia é uma questão de soberania nacional, mas as grandes corporações que atualmente exploram a Amazônia não são nem nacionais. Atualmente as grandes empresas, por exemplo, da mineração, são totalmente corporações estrangeiras. Os grandes grupos que controlam a produção da pecuária e dos grãos na região são corporações internacionais. Então, de que soberania nacional nós estamos falando? Qual que é realmente a ameaça para a Amazônia? Hoje, se eu poderia dizer que nós temos uma grave encruzilhada na Amazônia, são as cidades. As cidades que cresceram de forma bastante desordenada. A gente tem cidades imensas na Amazônia. Manaus e Belém são na casa de 2 milhões de habitantes, cidades com um nível populacional muito denso, mas cidades que não foram planejadas para uma relação de convivência, nem com os rios, nem com a floresta. Então, são cidades que vão adentrando rios e florestas num processo de contaminação, de descontrole tremendo, que não conseguem garantir a subsistência da sua população e nem o acesso aos bens e serviços, que demandam toda uma relação de atendimento, de atenção às populações nessa região. A gente tem uma região, então, muito rica em recursos naturais, mas também uma região muito cobiçada, por conta desses recursos naturais. Então, aqui a gente tem assim, uma encruzilhada tremenda, retirar esses minérios, retirando também as populações e colocando em questão os recursos que estão acima, do recurso mineral. Quer dizer, não é que nós sejamos contra o desenvolvimento, contra o progresso, contra a ciência, contra as técnicas, mas teríamos que encontrar uma forma de ter acesso a esses minérios sem esses grandes impactos ambientais. E no caso do Brasil, Peru também e Equador, que são os países que a gente vem acompanhando mais diretamente nessas grandes reservas, não existem tecnologias preocupadas com as questões ambientais.
Não existem tecnologias preocupadas com as questões territoriais, com a ocupação dos territórios em disputa ou em exploração. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí no sul do Amazonas, pegando todo o sul do Amazonas, o Baixo Amazonas, o Baixo Rio Amazonas, até o Guaporé, o Rio Acre, o Rio Branco, descendo na direção do Acre e Rondônia, nós temos as maiores reservas de silvinita, que é aquela matéria-prima para a produção do calcário. Logo, uma grande demanda para a produção de alimentos em outras regiões, né, que depende desse equilíbrio do calcário para produzir. Ok. É fato. A região tem, de fato, grandes reservas de silvinita. O problema são as tecnologias que se utiliza para retirada da silvinita. Tem grupos econômicos voltados para essa exploração. Eu destaco o grupo Cassol, que é um grupo vinculado a um político importante da região, que faz uma técnica, que aplica na região uma técnica de exploração totalmente alheia a qualquer possibilidade de diálogo ambiental, né? E que, por incrível que pareça, conseguem todos os licenciamentos para estabelecer essas técnicas de exploração da silvinita, e que vincula, ao mesmo tempo, esse grupo Cassol a outras corporações internacionais que lidam com a exploração de silvinita e a produção de calcário ao redor do mundo, né? E que em nenhum momento eu não conheço nenhuma das regiões exploradas que tenha sofrido qualquer multa por danos ambientais, qualquer intervenção por danos ambientais. Para se ter uma ideia como é que funciona essa técnica de exploração, boa parte da silvinita, quando retirada do subsolo, são resíduos. E esse resíduo, ele é atirado aleatoriamente aos igarapés, aos rios, aos grandes, médios, pequenos e tal. E esse resíduo, ele é quase que 100% sódio, é sal, né? São águas salobras que saem da retirada do minério, né? E são indiscriminadamente jogados, dispensados nos rios da Amazônia. Nada tem sido feito, né? Então aí eu volto de novo com a questão da omissão do governo, a omissão do Estado. É como se o Estado, ao se calar, permitisse aquela permissão consentida, né? Permitisse a exploração que deveria ser uma questão de planejamento de Estado, ou seja, como é que o Estado iria se responsabilizar pelos impactos ambientais desse tipo de exploração mineral na região, né? Isso se reproduz de novo quando a gente fala da exploração aí da Alcoa, por exemplo, uma grande mineradora francesa atuando no Baixo Amazonas, aí já no Pará, na região do Pará. A Vale também atuando em grande escala em toda essa região de Barcarena, nos arredores aí de Belém, toda a região do Pará também, com altíssimos níveis de contaminação nos rios da região. Então, técnicas de exploração que não são aceitas em lugar nenhum do mundo estão sendo aplicadas na Amazônia. Técnicas de exploração, como ocorre atualmente na região de Pitinga, que foi durante muito tempo coordenado pela Vale do Rio Doce, hoje está em outras, né, responsabilidades aí, foi terceirizado por outras empresas privadas e tal. Mas você tem uma mineradora a céu aberto e são lagoas imensas aí, né, eu digo, brumadinhos inteiros espalhados em meio à floresta amazônica em terra indígena. O caso da Pitinga, que está no município de Presidente Figueiredo, está no meio de uma reserva de uma terra indígena do Jamiri Atroari, um povo que foi quase que dizimado na década de 70, né, também pelos governos militares, curiosamente, e que resistiram, né, de forma bastante corajosa a passagem da BR-174 e a implantação da mineradora no seu território, né, a ponto do governo conseguir calar os poucos que sobraram, os poucos que sobreviveram desse genocídio, né, em nome da exploração mineral nessa região, e que hoje tem ali uma total irresponsabilidade no sentido de uma técnica de exploração dos minérios nessa região totalmente sem esse controle das questões ambientais. Então, lagoas inteiras de rejeitos da exploração mineral
que muitas vezes são até devolvidos por países que compram os minérios, como a Coreia, a China e assim por diante, que querem o minério, mas não querem o seu lixo, porque são lixos tóxicos, são lixos de alta complexidade, né? Então, esse rejeito retorna para a mineradora e são depositados aí a céu aberto. Com o nível de chuva que nós temos na região, a gente vê isso escorrendo. Eu digo isso porque eu já visitei diversas vezes nessa mineradora. Você vê escorrendo diretamente na direção da floresta e dos rios e igarapés da região, de forma indiscriminada, a ponto de alguns estudos vinculados ao INPA, ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, estarem apontando comunidades indígenas inteiras contaminados com mercúrio. Então a gente vê crescendo assim de ordem bastante assustadora o nível de câncer, de maneira especial o câncer de cabeça, que é uma coisa, né, muito relacionada à contaminação mineral, dos povos que vivem nos arredores aí do rio Atumã, do rio Morena, o Igarapé da Morena e outros afluentes que recebem as águas contaminadas dessa mineradora Tabocas, né, que está no meio da floresta ali sem nenhuma regulação do Estado. Então, esse silêncio do Estado, essa omissão do Estado, é uma omissão de consentimento. É como se o Estado, não agindo, ele permitisse que a mineração fosse feita naquela técnica, com aqueles propósitos, e o que é salvaguardado são os interesses econômicos. Os interesses políticos, sociais, ambientais ficam em segundo plano. Eu trago aqui também uma das escutas sinodais. O Sínodo da Amazônia, ele promoveu uma coisa assim magnífica na Amazônia, que foi esse processo de escutar os povos, né? Uma insistência muito grande do Papa Francisco de escutar os povos dessa região. E nós temos assim como resultado, eu acredito que Paulo Sus vai trabalhar isso no último dia, nós temos como resultado um arquivo com mais de 800 informes que vieram dessas comunidades dos 9 países, né, que compõem a Panamazônia, e aí com um volume de informações muito importantes sobre a realidade que os povos vivem nessa região. E num desses informes, o povo diz, né, que é preciso que a sociedade esteja alerta para os mecanismos de contaminação das águas, dos igarapés, dos grandes rios da região, poluídos com resíduos industriais, esgoto sem tratamento, veneno do monocultivo e principalmente os rejeitos das grandes mineradoras e dos garimpos clandestinos que se espalham por toda a Panamazônia. O povo dizendo, né, as comunidades dizendo que é preciso, né, tomar conta dessa situação. É claro que como igreja, a nossa atuação ela é muito limitada, né? Ela se dedica a fazer a discussão, a trazer o tema para o debate e depois, no segundo momento, cabe ao povo, né, às comunidades, tomarem as iniciativas e buscarem os mecanismos para enfrentamento a essas questões. Mas só o fato das comunidades terem o direito de falar, de denunciar, eu acho que já foi um processo assim, importantíssimo nessa dinâmica, nessa metodologia do sínodo, que foi de ouvir as pessoas, né? Ouvir as pessoas que trazem no corpo a marca dessa contaminação, né? A gente tem regiões dos Yanomami, por exemplo, agora com a questão do mercúrio nos garimpos, que a pele está toda comprometida com problemas causados por conta da água contaminada, né? Então, traz no corpo as marcas dessa contaminação. Então, quando o povo começa a se dar conta disso e a estabelecer mecanismos de denúncia, me parece que o sínodo já cumpriu uma função social tremenda, né? Que é de tomar consciência e criar mecanismos para denunciar ou para conversar sobre o assunto, né? Para ir finalizando, eu apresento a Amazônia como uma região rica em biodiversidade, é uma região multiétnica, aquilo que a gente chama de pluricultural, ou seja, ela é resultado da existência de muitas culturas, plurirreligiosa, e aí eu falo de religiões também, de espiritualidades também, não necessariamente vinculadas a uma instituição religiosa, mas a modos de vida muito profundos nessa região. Um espelho de toda a humanidade que, em defesa da vida, exige mudanças estruturais e pessoais de todos os seres humanos, dos estados e da igreja. Essa é uma das conclusões do documento preparatório do Sínodo para a Amazônia, ouvindo então os povos dessa região.
É uma região que, por si, apresenta uma articulação entre a vida humana, os ecossistemas, a vida espiritual, numa contínua relação entre os habitantes dessa relação, de novo, aquilo que Cirineu Kuhn chama de interligação de todos os seres vivos dessa região. E por último eu trago essa questão do cuidado da casa comum como uma tarefa de todos nós, ou seja, eu acredito que hoje cuidar da Amazônia é inserir a Amazônia num contexto de Brasil, de América Latina, de Pan-Amazônia, no qual nós pensamos uma região que tem implicações em outras regiões, uma região que não é uma região em si, é uma região que tem toda uma relação não somente ambiental, mas também social, política, econômica e cultural com outras regiões. Outra questão que eu acho importante de nós estarmos conversando é aquele mito do atraso dos povos que vivem nessa região. O índio é um atrasado. Gente, nós temos hoje uma grande participação dos povos indígenas, por exemplo, na formação do conhecimento. A gente tem o mundo inteiro vindo estudar os conhecimentos desses povos com relação à agricultura, por exemplo, com relação à manutenção das sementes. Numa sociedade em que hibridiza um único tipo de semente, um único tipo de feijão, de milho, de batata, que reduz as espécies, a gente tem na Amazônia essa multiplicidade de espécies que exige toda uma técnica de proteção dessas sementes. E aí a gente tem então esforços inteiros de grupos que se dedicam a proteger essas sementes. A gente chama na região de guardiões das sementes, E aí tem um papel importante que eu vou aprofundar também na outra fala, das mulheres. Como é que as mulheres elas se especializam em algumas regiões da Amazônia em garantir que essa semente não perca a sua fertilidade, que essa semente se fortaleça, e uma das técnicas interessantes é a troca. O pessoal tem feito assim muitas feiras que se especializam especialmente em troca de sementes, trocar semente lá do Amazonas com Roraima, com Rondônia, na mesma Amazônia, até levar para outras regiões e devolver depois a semente num processo de fortalecimento da espécie, que são técnicas aí ancestrais, conhecimentos ancestrais que o pessoal traz consigo, nos modos de produção. E o mundo inteiro tem vindo conhecer, tem vindo estudar essas técnicas. Então, dizer que o índio é atrasado, que o índio está fora do sistema da produção da ciência e do conhecimento é um grande equívoco. Dizer que esses povos dessa região não estão acompanhando esse processo de formação, de construção da ciência, é um grande equívoco. Eu trabalho com a formação de professores na região há uns 15 anos. E eu tenho atuado muito com a formação de professores indígenas. Eu digo para vocês que o que eu tenho aprendido com esses professores é uma coisa impressionante. Aprendido no sentido de outras metodologias de ensino e aprendizagem, metodologias que às vezes dão um banho em nós da academia, muito acostumados a essa coisa aqui, de falar, escutar e tal, sem as trocas. E de maneira especial eu tenho acompanhado muitos indígenas que estão ganhando o mundo no sentido de estudar fora, fazer mestrado, doutorado e voltar para suas comunidades. Da mesma forma, tenho acompanhado muitos povos camponeses, comunidades inteiras, de camponeses na região, que vão também dedicando formações específicas em áreas da veterinária, da agronomia, da agroecologia e tal, estudam, voltam para fortalecer as suas comunidades, numa relação de troca também muito profunda, Então, essa coisa de não negar o território, não negar a história, aquilo que o Fernando Roca, nosso companheiro também de sínodo, vem chamando desse resgate dos povos tradicionais no sentido de desconstruir aquela ideia de que são povos atrasados no tempo e na história. Pelo contrário, são povos que vêm fazendo também todo um processo de acompanhar as novas demandas, os novos processos, e devolver isso para a comunidade local. Ou seja, uma grande esperança que brota aqui é que tem muita gente estudando, aprofundando e voltando para fortalecer essas iniciativas locais, para fortalecer essas demandas locais e para fazer esse processo de autoconhecimento local, no sentido de proteger mesmo a região. E aí o sínodo para nós também tem sido importante nesse sentido, de
quanto mais nós conhecermos, mais tomada de consciência a gente tem da importância dessa região e, ao mesmo tempo, mais ações a gente tem em vista de defender essa região, proteger essa região, não naquela perspectiva de deixar lá intocável, mas de acompanhar processos de interação, de produção também nessa região, tendo em vista essa perspectiva do cuidado. E aí eu volto, quase já concluindo, a ideia de casa comum, que nós temos acompanhado bastante pelos povos da região, e ao mesmo tempo, como esse conceito de casa comum entra para nós num conceito de organização das sociedades, dos grupos locais que vão se organizando também no campo político, no campo das organizações sociais, para defender o território, a sua gente, a sua cultura e, ao mesmo tempo, projetar isso para outras regiões. A gente tem organizações que extrapolam a Amazônia brasileira, abrangem também a Panamazônia, os países vizinhos, como destaco aqui a COICA, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, que envolve praticamente os 8 países da Panamazônia. O Grupo de Trabalho Amazônico, que é um grupo que trabalha também com as comunidades camponesas, com todas as iniciativas das comunidades camponesas nessa região. E o papel da igreja, que tem sido importantíssimo no sentido de reconhecer essas iniciativas, fortalecer essas organizações locais, de maneira especial o papel de nós leigos e leigas. E a atuação de leigos e leigas no campo da política, da economia, quem sabe para pensar novas possibilidades nessa região. E vou concluir dizendo que na Panamazônia já somos uma igreja em saída, com rosto amazônico e profética, talvez aí para um aceno mais no aprofundamento teológico, A igreja que queremos é a chave da ecologia integral, ou seja, nós temos aí toda uma experiência de ecologia integral que pode ser compartilhada com outros setores da igreja, com outras realidades da igreja também. A igreja percebe-se como parte herdeira do legado e dos destinos que terão o bioma e os povos da Amazônia, se compromete então com esse bioma e com a sua defesa, e uma igreja muito profética, num processo permanente de conversão pastoral, ecológica, e que tem aí nessa região uma missão importantíssima de comunhão com a vida, com os povos da Amazônia, na qual tudo está interligado, e o processo sinodal ele tem nos promovido, então nos proporcionado essa retomada dos valores dos povos dessa região, e para concluir num profundo processo então de escuta e conversão sinodal, nesse processo que a gente vem chamando de processo sinodal na Amazônia, que é um processo de toda a igreja. Acho que eram esses elementos que a gente trazia, então, para conversar um pouquinho sobre a sociobiodiversidade da Amazônia, nesse contexto. Obrigada.